O Orochimaru é sem dúvida o vilão mais tenebroso do anime de Naruto. E essa sensação de medo que ele passa é fruto de toda a forma como ele foi construído ao decorrer do anime. Tem a ver com a sua história, com a sua filosofia de vida e até com a forma como ele age. E nesse vídeo a gente vai conversar justamente sobre como Kishimoto criou o vilão mais aterrorizante do anime. Era aquele personagem que transcendia a tela. Ele realmente conseguia dar calafrio. Mas o que exatamente faz a gente sentir esse desconforto? É só a aparência dele? Ou tem algo ainda mais profundo nessa história, escondida nos pequenos detalhes? Então vamos mergulhar na origem do personagem e entender o porquê ele causa tanto desconforto. Rapaz, eu vou te dizer, o Orochimaru aqui colocava medo até no vento. Floresta da Morte, Exame Chunin, Ataque de Konoha, Kabuto infiltrado. Só de lembrar quando eu assisti essa cena pela primeira vez, vem um misto de nostalgia com nervoso. Sabe quando te perguntam, se você perdesse a memória, qual seria o primeiro anime que você assistiria de novo como se fosse a primeira vez? Certamente o meu seria Naruto. E um dos motivos principais é justamente por conta do Orochimaru. Não é só porque ele era forte ou porque era perigoso, é porque tem algo a mais nele. Mesmo depois de tantos anos que o anime já acabou, algo que mexe realmente com a nossa cabeça. É como se o Orochimaru tivesse sido feito para causar desconforto. O Orochimaru apareceu pela primeira vez no anime lá no Exame Chunin. Ele estava infiltrado como um dos participantes do torneio. Em um determinado momento, o Orochimaru aparece para devolver a kunai da Anko, que inclusive era uma antiga aluna sua. Sendo que ele fez isso usando a língua. Uma língua gigante e extremamente estranha. Naquele momento, a gente já percebia que tinha algo de errado com aquela personagem, que até então ainda não tinha se revelado ser o Orochimaru. A música de fundo, toda a estética do personagem, tudo parecia estranho demais. E essa é a definição perfeita para a aparência do Orochimaru. Todo o conceito estético do Orochimaru é feito para soar como uma ambiguidade entre cobra e ser humano. O que faz o Orochimaru conseguir despertar em nós essa sensação de medo é justamente o fato dele parecer humano, mas não ser humano. A pele é pálida demais, os olhos são como de serpente, a forma como ele se move é estranha, é devagar. É quase como se ele fosse um ator que tenta a todo momento encenar a própria humanidade. E isso ativa dentro da gente um medo inconsciente. E eu particularmente tenho essa mesma sensação hoje em dia com a inteligência artificial. Hoje a gente tá tendo agora o VO3, os vídeos hiperrealistas que parecem humanos, mas não são. Eles falam, se movem, até sorriem, mas de alguma forma nos incomoda. Na psicologia, esse desconforto é uma ideia de Freud. É algo conhecido como estranho familiar. Basicamente é algo que causa estranheza, mas ao mesmo tempo remete a algo que a gente já conhece. E é justamente por isso que assusta. Agora junta tudo isso com a forma como o Orochimaru fala. Não sei se vocês já repararam, mas ele nunca grita, ele nunca se exalta, ele modula muito pouco o tom da voz. O Orochimaru sempre fala baixo, devagar e sempre com um tom de voz calmo. Mas é o tipo de calma que só existe quando o predador já sabe que você perdeu. E isso é muito mais ameaçador do que qualquer grito. O mais perturbador é que ele não sente absolutamente nada. Orochimaru não é movido por dor, nem por vingança. Ele só quer conhecimento, poder e a imortalidade. E para isso, ele faz o que for preciso. Se tiver que trair, ele trai. Se tiver que matar, ele mata. Sem hesitar, sem culpa, sem nenhum pingo de emoção. Então aquele medo que era só estético e visual se transforma em um terror psicológico real. E não é só a gente que sente esse medo. Os próprios personagens do anime sentem também. E isso fica extremamente claro na luta contra Sasuke, Sakura e Naruto lá na Floresta da Morte. De modo geral, o ambiente já era hostil e desafiador. Mas de repente, o Naruto aparece. Mas alguma coisa nele está errada. A voz, o jeito, o olhar, algo não estava certo. A Sakura e o Sasuke percebem isso rapidamente. Aquele não era o Naruto. Aí vem a grande revelação. O Naruto se desfaz e o Orochimaru surge. Ali, naquele instante, o medo entra em cena e domina todo mundo. A perspectiva da cena e a mudança da música cria outra atmosfera. Tudo naquele momento era tenebroso. O medo era construído gradativamente. Quanto mais a gente via a expressão facial dos personagens, todos com os olhos esbugalhados e de medo, a gente cada vez mais aceitava que o Orochimaru realmente podia, a qualquer momento, matar um dos nossos protagonistas.
O Sasuke, com um simples olhar nos olhos do Orochimaru, conseguiu visualizar o momento da sua própria morte. Imagina o quão aterrorizante isso não é. Então ele fica completamente paralisado de medo. Ele não conseguia nem mesmo se mover. O medo tomava conta da Floresta da Morte e do sofá da nossa sala. Uma tensão assassina tão grande, mas tão grande, que a única forma do Sasuke sair daquela situação foi furando a própria coxa com a kunai e salvar a Sakura. Mas estava óbvio que ali o Orochimaru não queria matar eles. Era apenas diversão. O Orochimaru estava simplesmente se deleitando no medo que ele estava causando. Enquanto o time 7 enfrentava o Orochimaru na Floresta da Morte, a Anko investiga o corpo de 3 ninjas que tinham sido mortos. Sendo que eles não foram mortos de modo convencional. Eles foram mortos e tiveram seus rostos arrancados. Ninjas que, na verdade, o Orochimaru havia roubado o próprio rosto para se infiltrar no exame. E é ali que a gente entende que o que ele estava fazendo com o Sasuke na floresta era só o começo. Essa cena só serve para aumentar ainda mais e mais a nossa imersão, fazendo a gente acreditar ainda mais em tudo o que está acontecendo, acreditando realmente que tudo aquilo é verdade. A Anko, descobrindo que quem estava por detrás daqueles assassinatos era o Orochimaru, ela se perguntou por que ele está aqui, o que ele quer na prova do exame Chunin. E eu assistindo, eu lembro que me perguntava, ele quem? Quem é esse cara que tá todo mundo com medo? Você consegue entender como esse jogo de informação e de cenas conseguia criar uma necessidade para que a gente continuasse assistindo até descobrir quem era aquele cara na sombra, de quem era aquela silhueta. O Naruto tenta lutar contra o Orochimaru, o Sasuke também tenta, mas de nada adianta. Então finalmente o Orochimaru se revela. Em uma cena que sinceramente eu fui rever para gravar esse vídeo e eu consegui me arrepiar de novo. Uma cena onde ele começa a misturar a voz feminina com a verdadeira voz dele. Diga-se de passagem, a dublagem dessa cena é perfeita. Tanta maestria com Sharingan. Ainda tão jovem. Você é mesmo o irmão dele. Ele coloca o selo amaldiçoado no Sasuke e simplesmente vai embora. Mas se ainda resta alguma dúvida, essa dúvida acaba exatamente aqui. Porque até o Kakashi teve medo dele. A gente naquele momento da história viu o Kakashi como sendo um homem sem medo. Um ninja copiador que enfrentava qualquer um. Desde os primeiros episódios ele era um ninja que estava sempre um passo à frente de todos. Ele era calmo, estratégico. Ele enfrentou o Zabuza, um dos 7 espadachins da névoa, e ele enfrentou com total tranquilidade. Ele tinha que proteger o Naruto, o Sasuke e a Sakura, e mesmo assim, nunca perdeu o controle. Pra gente, o Kakashi era quase invencível. Se ele tava junto, a situação tava segura. Nada iria acontecer. Então, quando o Kakashi fica paralisado diante do Orochimaru, quando ele fala com a voz trêmula, com os olhos esbugalhados, quando ele fala com medo, é aí que a ficha cai. Se até o Kakashi tem medo desse cara, não tem mais o que fazer. Esse cara vai acabar com todo mundo. Depois que o Orochimaru colocou a marca da maldição no Sasuke, o Sasuke ficou completamente fora de controle. E para controlá-lo, o Kakashi teve que usar um jutsu para selar a maldição. E foi justamente nessa cena que o Orochimaru aparece. O Kakashi rapidamente se posicionou para defender o Sasuke. Foi automático, instintivo. Era o que ele tinha que fazer naquele momento. E cara, essa cena é simplesmente absurda. O Kakashi estava com o Chidori pronto para usar. Ele já estava na posição de ataque. Qualquer um naquele momento tremeria de medo. Porque, cara, é o Kakashi do Sharingan, ninja copiador. Mas o Orochimaru não. O Orochimaru ficou rindo durante toda a situação. O Orochimaru não queria brigar com o Kakashi. Não porque ele tinha medo, mas porque simplesmente não era necessário. O objetivo já tinha sido cumprido. A semente do caos já estava plantada no Sasuke. O selo já estava nele. Agora era só esperar o momento dessa semente florescer e o Sasuke ir atrás dele. Então é isso aí, minha gente. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Vou estar deixando esse outro vídeo aqui para vocês continuarem assistindo, continuarem maratonando o canal. E é isso. Até a próxima e